Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 17 de abril de 2021, um sábado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de você, e que as misericórdias do Senhor também já se renovaram sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez, sábado, então a gente está aqui lendo mais uma pequena porção da palavra do Senhor, depois orando e consagrando o nosso jejum. Hoje estamos no nosso 6º dia de jejum, estamos jejuando pela nossa vida, na presença do Senhor, estamos colocando a nossa vida, né? Todas as nossas questões, os nossos sentimentos, diante do altar do Senhor. Lembre-se que jejum sempre será, em primeiro lugar, o meu derramar. É quando eu faço jejum de mim. E o que é fazer jejum de mim? É quando tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu entendo, tudo aquilo que na minha, entre aspas, sabedoria, no meu entendimento, no meu discernimento, eu creio que seja bom para mim. E eu abro mão e coloco exatamente tudo no altar do Senhor. Então, quando eu faço isso, em primeiro lugar eu estou fazendo jejum de mim, porque esse é o verdadeiro jejum. É quando eu me exponho diante do Senhor, falo das minhas agruras, da minha tristeza, da minha angústia, do meu pecado. Por quê? Porque quando eu faço isso, na verdade eu estou me derramando diante do Senhor. E quando eu estou me derramando, aí é o momento, né? Quando o Senhor enxerga a minha humilhação diante do seu altar, aí é o momento dele falar, dele ministrar, dele curar, dele ser Deus na minha vida, né? Nada mais é do que ele ser Deus na minha vida. Então, esse jejum, e sempre todo jejum, precisa começar nesse nível, com esses valores, né? O que vem em primeiro lugar, o que vem em segundo lugar. Em primeiro lugar, sou eu mesmo. Em segundo lugar, para que o Senhor possa estar também interferindo no ambiente onde eu vivo. É o que Isaías fala, né? Eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. É o que Gideão fala diante do Senhor, né? Quando ele diz e ele se expressa, e ele fala também daquilo que estava acontecendo ao seu redor, frente às promessas do Senhor. Então o jejum só é jejum quando é para Deus. Né? É por isso que em Isaías, a gente leu Zacarias, em Isaías 58, que é a palavra mais específica sobre o jejum, como se deve ser feito o jejum, né? E ao mesmo tempo, como diz Jesus, né? A recompensa, o que significa a recompensa que Jesus fala, a recompensa do jejum, como ele diz lá em Mateus capítulo 6. Então Isaías expõe essa recompensa, né? Desde que seja o verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum eu faço para o Senhor. Eu estou oficiando diante do Senhor, né? Então, eu sempre faço a comparação de uma orquestra, né? O regente, o maestro, ele está de costas para o povo, para o público, para a plateia, mas ele está de frente para a orquestra. Para que a orquestra esteja, né, oficiando ao maestro e o maestro esteja oficiando a orquestra. Aí você vai falar, ué, e o povo? O povo realmente vai viver o resultado dessa relação, né, entre maestro e orquestra. Exatamente o que acontece conosco em relação a Deus. Veja se você está entendendo. Né? Eu procuro me utilizar simbolicamente de coisas do dia a dia para que a gente possa entender.
Exatamente o que nós fazemos em relação ao Senhor. Eu oficio a minha vida diante do altar do Senhor. E o Senhor oficia sua vontade sobre a minha vontade. Ou, desculpe, sobre a minha vida. Ele oficia sua vontade sobre a minha vida. O resultado, com certeza, será criar um ambiente claro. Por isso que eu sempre falo, os pregadores nos ensinam, de que o Senhor sempre estará preocupado com a pessoa, e não com o trabalho da pessoa, não com o ofício da pessoa, não com a tarefa da pessoa. Seja ela profissional, liberal, seja ela um advogado, um médico ou um pastor, enfim, um servo de Deus que ministra a palavra do Senhor, não importa. Desde que esteja claro dentro de um propósito, o propósito de Deus. Então ela pode ser enfermeira, manicure, médica, advogado, pode ser a pessoa, enfim, de acordo com aquilo que é o seu chamado, é o seu talento, é o dom que Deus colocou sobre a vida dela. Então ela sempre estará oficiando ao Senhor na sua tarefa, no seu trabalho. E ao mesmo tempo o Senhor vai estar oficiando a sua vida. Resultado, claro, é a expressão desse louvor, é a expressão dessa adoração em relação a todos que estão ao seu redor. Essa é a dinâmica, né? Fora isso, não é uma dinâmica espiritual. Fazendo alusão à orquestra, exatamente o que acontece com a orquestra e com o maestro. O povo ali, né, o ouvinte, ou o telespectador, ou, né, a plateia, estará se alimentando, recebendo nos seus ouvidos aquela melodia, né, aquele concerto, aquele número, aquele clássico, como resultado do oficiar do maestro à orquestra e da orquestra ao maestro. É por isso que o maestro fica de costas. Porque o resultado daquela conexão, no nosso vocabulário de crente, né? O resultado daquela comunhão é que a plateia será, né, beneficiada, será regozijada naquilo que aquela orquestra, aquele maestro estão fazendo. Então, essa é a manifestação do reino dos céus em relação ao Pai, ao Rei, em relação a nós que somos filhos ou súditos, tá? Mateus capítulo 17, a gente leu ontem, eu só vou citar, Jesus paga impostos, né? E aí a gente falou que esse imposto, ele era um imposto para o templo. Daí eles terem que pagar em dracmas e não em denário. Eu já expliquei isso para você. Daí uma das razões que Jesus, né, ele pega lá o azorrague e bate nos mercadores lá no templo e expulsa os mercadores do templo, né? A casa do Pai será chamada casa de misericórdia. Por quê? Porque o zelo pela casa do Senhor me consome, como diz a palavra. E Jesus faz isso por quê? Eu já expliquei isso para você, tem várias coisas, não vai dar tempo, mas uma das coisas era realmente vamos dizer, a bolsa de valores lá do templo. Por quê? Porque a dracma, ela tinha um valor muito maior do que o próprio denário romano. E a dracma era a moeda do templo. Então, os sacerdotes não aceitavam qualquer oferta ou dízimo que não fosse pago ou em animal, dependendo da festa, dependendo da celebração e do pecado, né? Então poderia pagar também em valores, em espécie, mas eles não aceitavam o denário, eles aceitavam as dracmas. Só que, é lógico, aqui está a questão, a dracma tinha um valor muito alto, e quando chegava nas celebrações, a dracma aumentava.
E o sacerdote, obviamente, ficava com toda essa, né, com toda essa supervalorização do valor da dracma em relação ao denário. Então chegava em festas, por exemplo, da celebração da Páscoa, dos tabernáculos, que eram a festa das tendas, né? Que a dracma valia, sei lá, você para comprar uma dracma você gastava 4, 5 denários. Lembre que um denário era equivalente ao trabalho de uma pessoa, e a dracma também. Então a dracma era para custar exatamente a mesma coisa do denário, mas na prática não era assim, porque haviam os atravessadores, haviam os funcionários, os sacerdotes, né, que era do grupo dos saduceus. O grupo dos saduceus é o grupo mais rico, portanto mais poderoso, portanto mais político da época. Tanto é que era do grupo dos saduceus que saíam os sacerdotes. Só que os sacerdotes que era do grupo dos saduceus não criam em todo o Novo Testamento, só criam no Pentateuco, né? Eles não criam no livro dos profetas, anjo, ressurreição. Eles tinham uma outra maneira de enxergar, desculpa, entre aspas, né, a obra de Deus. Então você perceba o que aconteceu e por que Jesus falou para Pedro pescar uma moeda, né, que era aceita no templo, porque esse imposto é do templo, não é o imposto à coroa romana, tá? Só para terminar e a gente vai continuar. Então, sempre falo, né? Quando a pessoa está conversando comigo, eu estou em aconselhamento, eu falo, fulano, em certa altura do aconselhamento, eu falo, fulano, veja só, se Deus, o Todo-Poderoso, maravilhoso e grandioso, onipotente Deus, sabia da dieta de um pequeno peixe dentro de um lago, né, do Mar da Galileia, que era tão rico em espécies, tinham catalogadas no mínimo 153 espécies na época de Jesus. Dentro dessas espécies haviam milhões de peixes representando cada espécie. O Senhor sabia qual tinha sido a dieta de um peixe, que o peixe possivelmente estava meio assim, né? Meio querendo regurgitar, colocar para fora. Se Deus estava ali e enxergou, através de Jesus, claro, como homem, enxergou a dieta de um peixe, quem dirá você, homem de pequena fé? Quem dirá a tua tristeza, a tua angústia, a tua aflição, a tua ansiedade, a tua insegurança? Quem dirá você diante do Senhor, como o Senhor não te enxerga? Se Ele entregou o seu Filho por você, e o seu Filho confirmou, ratificou, entregando-se voluntariamente por você, antes que você nascesse. Claro que é uma obra de Deus na tua vida. Então eu coloco o exemplo do peixe exatamente para conversar com a pessoa de maneira descontraída, mas é sério. Se o Senhor sabia de uma dieta de um peixinho, que ele estava meio engasgado, quem dirá, né, você? Quem dirá a tua casa? Quem dirá a tua família? Quem dirá os teus queridos? Bom, mas vamos continuar. Mateus capítulo 18, versículo 1 diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Eu vou ler só até aqui, que se der amanhã eu leio o restante,
mas eu vou ler só a respeito dessa figura da criança. Por quê? Obviamente, assim como a mulher naquela cultura, não é Jesus nem Deus, é a cultura, né? Haja vista o que acontece até hoje numa boa parte dos países de cultura islâmica, árabe, naquela região, até os dias de hoje, né? Como a mulher é tratada e como a criança é tratada. Então, dito isso, imagine na época de Jesus como não era, o que significava, qual era o valor dado a uma criança. Obviamente, quase que nenhuma. Quase não, nenhuma. Então, quando o Senhor Jesus puxa, perceba, ó, e Jesus chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Quer dizer, não é a criança que quis. Até porque a criança não poderia estar onde estavam adultos. Foi Jesus que puxou. Foi Jesus que a fez ir até o meio deles. Não foi a criança que quis, foi Jesus. E diz a palavra, e diz, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por que criança? E aqui está falando de criança como um símbolo, tá? Ele pegou, claro, de maneira física, mas no sentido figurado, ele está dizendo o quê? Que se não formos, e não nos sentirmos, e não estivermos diante do Senhor, daí agora há pouco eu ter falado para você, que o jejum começa quando eu faço o jejum de mim. Se eu não for como uma criança, ou seja, alguém que se não derrame, vamos dizer assim, totalmente, na totalidade, integralmente, na sua integralidade, não se derramar como uma criança, essa pessoa não será, não será cidadão dos céus. Então, eu quero pegar alguns textos aqui rapidamente. O primeiro dele está em Salmo, deixa eu lembrar aqui. É bom que eu estou com a minha Bíblia, minha Bíblia eu lembro do capítulo. Salmo capítulo 8, diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Aqui está no plural também, que nem eu teve falado de Mateus, né? Pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Espera aí. Quando você lê uma passagem dessa, que é poética, que é musicada, que é uma melodia, que é um salmo, o Salmo de Davi, Davi escreve mais da metade de todos os salmos, Alguém já dizia antigamente, aqueles pastores antigos, assim, quando pregavam, eles falavam assim: o livro dos Salmos é a alma do ser humano, é o sentimento do ser humano. Daí os Salmos falar mais do ser humano, do sentimento, da tristeza, da angústia, do que de louvor e adoração, como a gente às vezes pensa. Por quê? Porque, como diziam, os Salmos é o espelho da alma, Por que é o espelho da alma? Porque expressa o meu sentimento, a minha pequenez, a minha limitação e vai me levando a outros patamares. Então é por isso que o Salmo é o espelho da alma, como diziam os antigos. Então, dentro dessa linha de raciocínio, veja só o que diz Salmo 8, preste atenção, e no primeiro momento, quando você ler, parece que é meio sem sentido. Olha só, vou ler de novo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quer dizer, está exaltando o nome do Senhor. Pois expuseste nos céus a tua majestade. Quer dizer, está falando que o Senhor é detentor
de todo controle, de todo domínio em todas as regiões espirituais. Daí falar céus no plural, em todas as regiões celestiais. Agora vem um texto mais paradoxal, que diz assim: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Como que de uma criança que mama, que está sendo amamentada por sua mãe, o Senhor tira força? Que estranho! Que frase é essa? Vamos continuar mais um pouco. Diz assim: por causa dos teus adversários. Quer dizer, suscita força para que essa força possa ser incorporada pelo, vamos dizer, pelo guerreiro, para que o guerreiro tenha força, capacidade contra o adversário. Olha só. E diz assim: para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Então, preste atenção para que nós entendamos isso de uma maneira completamente espiritual, que é o seguinte: quando a criança chora, a criança está expressando o quê? A criança está expressando exatamente toda a sua limitação, toda a sua dependência. A gente assiste nesses programas, né? Nesses canais de mundo animal e tudo mais, às vezes eles falam, né, que o filhote mais dependente de toda a natureza é o filhote do homem. Por quê? Todos os outros filhotes de todas as espécies, uns menos, outros mais, mas todos, eles têm uma certa independência. Uma boa parte deles, se forem deixados pela própria mãe, por alguma razão, numa boa parte do mundo animal, vai conseguir sobreviver. Se houver ambiente, né, não vier um predador e tal, mas por si só, ele vai conseguir sobreviver. Já o filhote do homem, não. Então, quando o salmista Davi, e daí por isso que Davi é segundo o coração de Deus, exatamente por causa dessa sensibilidade, quando Davi escreve sobre, né, a criança expressar uma força tão maravilhosa, tão descomunal, que ela, né, confunde o inimigo, por quê? Qual a razão? Porque na sua dependência ela está dizendo, claro, de maneira poética, romântica, no seu choro, na sua dependência da sua mãe, da amamentação, do peito, ela está expressando o quê? No seu choro ela está expressando a sua completa pequenez e limitação, a sua completa necessidade. E daí o Senhor falar que é do choro de uma criança que é suscitado o verdadeiro louvor. Por que o verdadeiro louvor? Porque é quando a criança se derrama diante do altar e a criança está demonstrando para quem quiser ouvir e quem não quiser ouvir também, de que ela é dependente, que se não for Deus na sua vida, ela não terá 1, 2, 3 horas de vida, se tiver no máximo. Por quê? Porque ela está completamente largada. Ela necessita desesperadamente de alguém. E no seu choro, ela está expressando a sua dependência. No seu choro, ela expressa a sua pequenez. No seu choro, ela expressa a sua alimentação, a sua necessidade de comida, de água, de líquido, de aconchego, de alguém que a proteja. Então, quando ela está chorando, ela está, na verdade, se expondo. Olha o verdadeiro jejum aí de novo. Ela está se expondo diante do altar do Senhor. Veja só o que diz Mateus 21:16. Eu estou aproveitando esse texto de Mateus 18 para a gente pensar em certos princípios espirituais. Mateus 21, versículo 16 diz assim: Mateus 21, 15. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao Filho de Deus,
Indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Era a pergunta do rabino, viu? Todo rabino, até os dias de hoje, quando algum aluno, algum discípulo não leu a lição, ele pergunta em hebraico, né? Não lestes? Ou seja, você pisou na bola. Você não estudou a lição que eu passei para casa. Não lestes? Isso é pergunta de rabino, tá? O rabino, o rabone, o mestre, né? O escriba e o próprio fariseu é a pergunta que faz para os seus discípulos. Não lestes? Quando um discípulo ouvia essa frase, ele morria de vergonha. Alguns deles voltavam para casa só por causa da frase. Desgostoso, humilhado, desapontado consigo mesmo. Por quê? Porque o rabino fez essa pergunta. Só para você, só para você saber. É a cultura universal. Então diz assim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor? Ou seja, por que da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Exatamente por causa disso. E essa dependência, ela na verdade, na minha exposição, eu estou sendo fortalecido. Diz o fraco, eu sou forte. Por quê? Porque eu expresso a plenos pulmões, para quem quiser ouvir, que eu dependo de Deus. Você entendeu? Por isso que no Salmo 8, e é uma arma de guerra, para quem gosta de pensar sobre, né, guerra espiritual, da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus... Lá está escrito verdadeiro louvor, aqui está escrito, né, em Mateus, verdadeiro louvor. Aqui, suscitaste força, louvor, força. Né? Então, é aquilo que dizem, os antigos também falavam, que Davi carregava numa mão a espada para lutar com os homens, mas na outra mão ele carregava a harpa para lutar no mundo espiritual. No mundo espiritual, Davi não lutava com armas humanas, Davi lutava com a harpa, ou seja, com louvor, com adoração. Entendeu? Então é exatamente isso. O bebê, o neném de colo, né? O bebê que ainda é amamentado, no seu choro, ele está expressando uma completa dependência de Deus. E você, nós todos que somos pais, alguns de nós somos até avós, Bispo Antônio, a Mara que é avó, né? O Bispo Antônio, a minha tia Rosária que é avó muitas vezes, né? Que nós sabemos disso, que por muitas vezes você olhando a criança crescendo, você tem até um calafrio de tanto perigo que a criança passa de vez em quando. Eu brinco e falo, é um Kinder Ovo. Você nunca sabe o próximo minuto o que vai acontecer. Mas do outro lado você percebe o quê? Que parece que existe vamos dizer assim, uma proteção que não é visível, mas é espiritual. Exatamente porque é a expressão da palavra de Deus sobre aquela criança. Por quê? Porque quando aquela criança está chorando, está na sua plena limitação, ela depende única e exclusivamente de Deus. Claro, Deus, né, como Senhor, se utilizando da instrumentalidade dos pais daquela criança para que aquela criança seja protegida. Mas a proteção verdadeira, a essência da proteção não está nos pais, está em Deus. Então, quando diz aqui, né, suscitaste força, por quê? Porque é no louvor e adoração perfeitos que se manifesta as armas espirituais, e o mundo espiritual é completamente alterado pelo louvor e pela adoração. Não mantra, né? Porque tem muitos, sei lá, cada um é cada um, né? Tem muitos cultos que parecem um mantra.
Não é louvor de adoração, é diferente. Né? Então você percebe o quê? Que você tem e precisa ser como uma criança. Agora você, dentro disso, vai entender que diz assim: por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quem é o vingador? Está fazendo alusão às cidades de refúgio, né? O vingador de sangue, né? Nós, a nossa comunidade, a nossa comunhão, como diz a pastora Mara, a igreja sem paredes, né? Essa igreja sem paredes, né? Como diz a pastora Mara muito bem, e ela fala, e ela expressa, né? E ela fala com muito amor o que significa a igreja sem paredes. Nós, como uma igreja sem paredes, mas em plena comunhão, já expliquei isso para você, né? A gente aprende na palavra que nem sempre os distantes estão distantes, como também nem sempre os próximos estão próximos. Então a distância hoje em dia, realmente, nessa nova configuração de mundo, a distância geográfica não é um complicador. Hoje em dia, muito menos. Já não era no tempo de Jesus, né? Os distantes tinham mais fé do que os próximos, né? Como foi com o centurião, a mulher Ciro Fenícia e tantos outros, né? Então, você percebe o quê? Que é na comunhão. E essa comunhão é no entendimento. E qual é o entendimento? Que eu preciso ser como uma criança. Exatamente para que quando eu me derramo, eu me exponho, é como se eu estivesse... Como se eu estivesse fazendo uma autópsia em mim mesmo, né? Uma autópsia numa pessoa viva, que sou eu. Eu estou me derramando de tal maneira diante do altar do Senhor que eu estou completamente à mercê dele. Essa é a verdadeira arma de guerra, vamos dizer assim. Ou se não, a principal é uma das guerras, é uma das armas de guerra. Por quê? Porque quando eu expresso isso, os meus adversários ficam, como diz a palavra, ficam emudecidos, porque eu estou na plenitude da presença do Senhor na minha vida. Não tem como. O inimigo não pode chegar, ele não pode se aproximar. Ele não pode agir como ele estava agindo até então. Porque na minha adoração está se estabelecendo uma verdade espiritual, uma lógica espiritual, uma lógica de reino. E diz assim: para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quem é o vingador? É aquele que vem por causa do pecado que eu cometi, né? Por causa da transgressão, da iniquidade. Mas no meu louvor, na minha adoração, estou tão derramado que eu me humilho, que eu peço perdão, que eu me arrependo dos meus caminhos. E aí o vingador não tem como fazer aquilo para o qual ele foi enviado para fazer. Por quê? Jesus fala em Mateus, né, que é o oficial de justiça, né, o vingador. Porque não encontra espaço, não encontra ambiente. Eu já me derramei. Eu já tive a consciência do meu pecado. E nesse louvor e nessa adoração, é óbvio que tudo aquilo que havia por se manifestar como resultado da minha prática, não vai se manifestar. Por quê? Porque a Bíblia fala que se eu me arrepender dos meus pecados, né? Porque se eu me derramar perante o altar do Senhor e reconhecer e me arrepender, não é apenas saber que eu errei. Isso todo mundo sabe. Já falei para você, quando eu era criança com meu irmão, tá aqui meus pais, né? Quando eu era criança com meu irmão, bem pequeno, eu já roubava a geladeira, a coxinha de frango que a minha mãe tinha feito para fazer a marmita do meu pai, para a gente comer no outro dia. E a gente chegava e comia a coxinha de frango, os pedaços de frango, e mordia na parte de baixo e colocava a parte, né, que não tinha sido mordida, na parte de cima, para minha mãe não perceber. Mas a gente ficava com peso na consciência, por quê? Porque isso é do ser humano. Então, não precisa dizer, eu sei que eu cometi, eu sei que errei, eu sei que transgredi.
Seja eu temente a Deus ou não, mas eu sei. Então, quando eu estou exposto no meu verdadeiro louvor, ou seja, no meu verdadeiro derramar, como uma criança que mama, então a criança é uma maneira simbólica de Deus ensinar. É por isso agora que nós vamos terminar, é por isso que a gente lê em Isaías, texto muito conhecido, Isaías capítulo 9, que diz assim, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Porque um menino, né? Até a cultura católica, em dado momento lá dos seus rituais, falam, expressam Jesus como menino, e eles estão... A linha de raciocínio é correta. Por quê? Porque o menino nos nasceu. Nesse sentido, Jesus nunca foi adulto, ele sempre foi menino e permaneceu menino. Por quê? Porque é aquele que sonha, é aquele que projeta, é aquele que está disposto a crescer e a se desenvolver. A Bíblia diz que só uma coisa ele aprendeu lá em Hebreus, que foi a obediência por aquilo que sofreu. Então, é exatamente esse sentimento de menino. Os antigos diziam o seguinte, que o segundo Adão teve um privilégio que o primeiro Adão não teve. Qual foi? De nascer criança, de nascer bebê. E, sabendo de todo o mundo espiritual, de tudo que o diabo já fez no passado, né, e queria fazer com aquele que ele reconhecesse que era o Messias, que queria matar. Como que Jesus corre esse risco de nascer bebê, nascer menino, e não se manifestar já adulto? Por quê? É exatamente porque ele queria demonstrar e nos ensinar de que como menino ele nasceu e sempre foi. No sentido não da razão, nada disso, mas no sentido espiritual. Porque ele sempre esteve exposto diante do Senhor. Ele diz que ninguém conhecia o Pai como ele, mas também, né, ninguém também, como o Pai, o conhecia. Então ele se expôs a todo momento. E isso foi para ele uma arma de guerra. Na sua adoração, no seu louvor, mas do outro lado, na sua exposição, na sua fragilidade como homem, foram armas onde realmente o diabo tentou, mas não conseguiu. Por quê? Porque ao invés do diabo pegar uma pessoa orgulhosa, soberba, cheia de si, ele foi lidar como uma pessoa humilhada diante de Deus. Então não tinha como ele humilhar. Ele não tinha como o diabo pegar uma fraqueza em Jesus, porque ele já estava humilhado diante do altar do Senhor. E jejum também é isso. É humilhação. Não humilhação no sentido de pisotear a pessoa, depreciar a pessoa, não. Mas a humilhação no reconhecimento de quem ela é, diante daquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Então, quando Jesus, voltando ao texto, Mateus capítulo 18, do versículo 1 em diante, quando Jesus pega uma criança e coloca no centro, é exatamente todo esse sentimento de Isaías 9, de Salmo capítulo 8, de Lucas, ai meu Deus, não lembro agora, mas de Lucas, do livro de Lucas, quando ele diz, né, que não lestes, que dos pequeninos virá o verdadeiro louvor, né? Então é exatamente, ele fala em louvor e o salmista fala em adversário, em guerra, é tudo exatamente a mesma coisa.
Porque quando você está diante do Senhor, mesmo que o inimigo venha, ele não vai encontrar uma atmosfera que dê para ele participar. Por quê? Porque a pessoa já está humilhada, ela já está oficiando a sua vida diante do altar do Senhor, ela já está completamente derramada, né? Eu lembro de uma música da Bispa Sônia, né? Me derramar, quer dizer, ela já se derramou como um vaso, ela já se quebrou diante do altar do Senhor, não tem mais o que fazer, o diabo não vai ter ocasião. E é exatamente isso que Jesus diz nessa passagem de Mateus capítulo 18. Porque se eu não for como uma criança, se eu não me comportar como tal diante do Senhor, eu não terei direito ao reino dos céus. Eu não serei aceito no reino dos céus, não porque o reino dos céus é déspota e cruel, é porque eu não adquiri as condições necessárias. E qual é? Diz aqui, portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E diz aqui no versículo 3, e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, ser cidadão do céu, pertencer, né, a cidade celestial, implica em ser como uma criança diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Como a palavra de Deus é maravilhosa, né? E todo dia a gente vai aprendendo, e vai se derramando, e vai sendo capacitado, e a nossa fé vai sendo alimentada, e a nossa fé vai sendo fortalecida, e a nossa, a inteligência da nossa fé vai encontrando consistência, e isso é uma grande bênção em nome de Jesus. Vamos orar, tenho orado por todos vocês aqui, Bispo Antônio, minha tia Rosália, a Rosa Araújo. Oi, Rosa, sempre estou falando de você, da tua casa, da tua família, sei que você trabalha, então nem sempre dá para você assistir aqui, Deus te abençoe, a Kátia também, que está lá em Valinhos, né, Kátia, um beijo para você, também a Sônia, que está lá em Vinhedo, junto com a sua filha Tati, que está grávida, também todos que estão aqui, Walter, Sueli Felintro, Elô, Wesley, filhos, toda a família, a Eva também, Carlos e toda a família, Bispo Antônio e toda a família, Suzy, Priscila e todos, também o João, Roseli, Ângela, toda a família, Amanda e toda a família também, Fábio, filhos, mãe, pai, todos, o Senhor esteja sobre cada um, meus pais, meus tios, seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir. Vamos orar, colocar diante do Senhor, orando, em primeiro lugar, por essas pessoas que estão passando pela Covid, a Dona Maria Helena, que está na UTI, a Ana Paula, que está vamos dizer assim, desmamando de alguns equipamentos, mas que ela está precisando se revigorar, ficar mais vigorosa, está muito fraca, e a gente está orando. Também o Marco, que já foi para casa, e que estava lá em Sorriso, Mato Grosso, e o James, que está no Hospital 9 de Julho também, em nome de Jesus, estamos orando, clamando, a família da Nádia Zen, que nós estamos orando, a presença, o poder, o mover de Deus sobre cada um, e a família da Si Campana, a Simone Campana, que tem a sua família no interior, na região de Barretos, estamos orando também, em nome de Jesus, a presença, o poder, o mover do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos e consagramos ao Senhor mais um dia de jejum, ó Deus, em nome de Jesus. Também pela Benerjex, que está com Covid. Benerjex, lembro dela. Então tá bom, vamos estar orando em nome de Jesus também pela Benerjex, e que a graça, a presença, o mover do Senhor se derramando sobre cada um de nós, nossos queridos,
nossas famílias, a filha do João, a Clara, que está grávida, está lá na Alemanha, o filho da Mara, que está nos Estados Unidos junto com a sua esposa e seus filhos. Senhor, toca, visita cada uma dessas pessoas maravilhosas, nossos queridos, em nome de Jesus, a Rafa, da Kátia, que eu sempre oro por ela, tua presença, o teu poder, o teu mover, se derramando, ó Deus, poderosamente, sobre cada um, aqueles que têm vivido nessa situação de Covid. Senhor, tem misericórdia, cura, visita, toca. Senhor, outras enfermidades, que a tua graça, a tua presença se manifeste. Diabetes, pâncreas, fígado, rins, circulação sanguínea, plaquetas, purificação do sangue, pulmões, artérias, veias, coração, tendões, nervos, tireoide, olhos, ouvidos, recebam a vida, recebam a ressurreição, mover da cura, da saúde, sinais e maravilhas se derramando sobre o nosso povo, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, tocando, restaurando, renovando, restituindo, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Visita-nos, ó Deus, em relação à tua palavra. Que o Senhor continue a ministrar, para que nós sejamos, sim, como essa criança que o Senhor Jesus deu exemplo, para que nós sejamos, sim, como um menino que fala sobre uma das características de Jesus Cristo, como menino no sentido saudável, como uma pessoa completamente desprendida, derramada diante do teu altar, na plena dependência do Senhor, e assim nós queremos andar, e assim nós queremos viver. Por isso, ó Deus, ministra o nosso coração, continua a falar, para que não seja apenas uma coisa racional, teórica, teológica, mas que faça diferença na nossa vida, que cause transformação, que cause humilhação, que cause humildade, em nome de Jesus. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, nós te clamamos pelo Brasil. Tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia do nosso povo, Deus de poder. Um povo sofrido, amargurado, impotente, incapaz, desassistido, desprezado, e não é apenas por causa da Covid-19, mas é por uma série de razões. Por isso, ó Deus, derrama-te com a tua justiça, derrama-te com o teu juízo. Se de um lado, ó Deus, nós te clamamos, tem misericórdia, tem compaixão, perdoa-nos como pecadores, iníquos, transgressores, como pessoas que rejeitamos o Senhor, a tua graça, a tua presença, a salvação em Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, derrama-te com teu juízo, porque também existem pessoas em todo esse processo corruptas, corruptadas e corruptores, e pessoas subornáveis em todos os sentidos, em erros de conduta em tudo que fazem. Por isso, Senhor, tem, ó Deus, também a tua autoridade, o teu poder e o teu juízo se derramando sobre a nossa terra, para que nós possamos viver exatamente aquilo que é bom, perfeito e agradável. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, ó Deus, toma conta do nosso povo, do nosso país, dessas famílias enlutadas, dessas pessoas que estão passando pelos hospitais, das pessoas que estão desassistidas. Visita, ó Deus, a nossa nação no norte, no sul, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste. Senhor, em nome de Jesus. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor, Deus e Pai, esteja sobre a tua vida, que o amor do Deus Pai, Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, as misericórdias e a vida abundante do Senhor Jesus e a ministração, a plenitude da presença do Espírito Santo,
que nos consola, nos conforta, nos edifica, nos ensina a respeito do Filho, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, um sábado maravilhoso, fique na paz, você e a tua família, viva a alegria do Senhor, porque se Deus te deu esse dia, com certeza o Senhor tem um propósito, e que você viva esse propósito, esse objetivo do Senhor, a flor da tua pele, em nome de Jesus, amém? Um beijo para vocês, fiquem na paz, tchau, tchau, valeu pastor Amaro, um beijo para você, para toda a tua casa.